se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair,
Muito bom, querido. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Deus, ainda que virtual, né? Mas é uma alegria estar aqui mais uma vez para juntos adorarmos ao Senhor, abrir Sua palavra e crescer no conhecimento, crescer no relacionamento com Deus, com a Sua palavra, na graça do Senhor. E assim nossa fé ser fortalecida uma vez mais e um pouco mais. Hoje, como você sabe, é um culto especial, um culto de adoração e um culto de oração. Por que eu digo isso? Porque nós temos um momento especial de agradecer a Deus, de pedir a Deus nossos desejos, colocar no altar do Senhor, para que então nós possamos, no final, orar a Deus, colocar então os seus desejos e pedidos nas mãos do Senhor. Hoje eu quero dinamizar um pouco diferente o seu pedido aí, se eu posso dizer assim, posso tomar essa frente. De que maneira? Seu pedido hoje, gostaria que você direcionasse ele para a sua vida espiritual. Por exemplo, um pedido, Senhor, me ajude a crescer na fé, me ajude a crescer na fé, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Senhor, me ajuda a crescer na minha vida alimentar, na minha maneira de se alimentar, para que eu tenha uma melhor força física, né, que eu evite talvez doenças. Enfim, faça pedidos, queridos, que esteja no contexto espiritual, no seu contexto espiritual. E no final da mensagem, eu vou estar orando, colocando o seu pedido no altar do Senhor, para que então a graça de Cristo possa alcançar você e você possa ser agraciado, recebendo esta bênção que você deseja, ok? Então faça isso, peça ao Senhor hoje, para que você cresça espiritualmente. E veja aí, na sua vida espiritual, onde você precisa crescer mais e onde precisa, talvez, continuar crescendo, né? Então, ore a Deus por isso. E peça a Ele que sim, nós iremos orar no final do culto. Ok? Muito bem. A mensagem de hoje tem o título Vinde. Vinde. Essa palavra ela dá um contexto de convite, né? Vir, venha, vinde. E essa palavra ela está em toda a Bíblia. Quando você lê o texto bíblico, você vai perceber justamente isso. Convite, um convite de alguém. Mas muito mais o convite do Espírito Santo, o convite de Deus, o convite de Jesus, de Cristo, para você estar perto dele, estar próximo dele, para você ir morar com ele. Por exemplo, eu quero citar aqui, quando Deus disse assim, Enoque, venha morar comigo. Você está muito mais perto de mim, da minha casa, do céu, vem morar comigo, vinde, olha aí o convite. E outros convites a mais. Agora hoje, eu quero estudar com você um convite de Deus que ele fez para o povo na época do profeta Isaías. Isaías, ele que profetizou por pelo menos 50 anos, ele deu algumas mensagens importantes. Uma das mensagens de graça de Isaías está contida no seu livro, lá no capítulo 55. Isaías 55, eu quero que você leia comigo o versículo 3. Isaías 55, versículo 3. Por sinal, esse capítulo 55 de Isaías é um capítulo, para mim, especial. É um dos mais belos capítulos que tem na Bíblia. Por quê? Porque nesse capítulo, Isaías apresenta a graça de Deus. E desde já, eu quero lhes dizer o seguinte. Alguns dizem por aí que a graça, ela só esteve presente nesse mundo no tempo de Jesus, ou no Novo Testamento. Isso não é verdade. Porque o livro de Isaías está no Antigo Testamento. O profeta Isaías, ele esteve profetizando pelo menos 500 anos antes de Cristo, mais de 500 anos antes de Cristo, e já Isaías pregava a graça de Cristo. E nós vamos hoje ler um pouquinho, vamos aprender um pouquinho mais dessa graça, desse convite de Deus para aquele povo da época de Isaías, e esse convite se estende a nós hoje, com certeza. Leia comigo, acompanha aí o versículo 3 do capítulo 55. O texto diz assim: antes da leitura, eu quero que você feche os olhos, ore comigo, para nós então aprender um pouco mais da palavra de Deus. Oremos. Santo Deus, Tua graça, Senhor, tem nos alcançado cada dia,
E mais uma vez, agora, que vamos abrir Tua Palavra, Senhor, nos ajuda a ouvir a Tua Palavra, a entender a Tua Palavra e a aceitar a Tua Palavra em nossa vida e em nossos corações. Que o Espírito Santo esteja entre nós, nos capacitando, nos orientando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, versículo 3, lá diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha que texto tremendo. O capítulo 55, você lê depois com o tempo, gostaria que você fizesse essa leitura, para você ampliar mais o teu conhecimento aí. O capítulo 55, querido, o profeta, ele recebeu de Deus essa mensagem. Veja que essa mensagem não é de Isaías, essa mensagem é de Deus, essa palavra é do Deus Todo-Poderoso, é do Deus de Israel, é do seu Deus. E o profeta recebeu a mensagem do Senhor. E no versículo 3 aqui, nesse texto, nesse trecho da mensagem, Deus diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Para quê? Quando alguém te chama, você já fica ansioso. O que será que essa pessoa quer comigo? Pelo menos você fica alegre. Lembrou de mim, né? Pelo menos você imagina que lembrou de você por coisa boa. Mas Deus, Ele vai lembrar de você pelo quê? Por coisas boas ou por coisas ruins? Ele chamou aquele povo na época, esse convite para o povo de Israel naquela época, era por coisas boas ou por coisas ruins? O contexto aqui do capítulo, você vai acompanhar depois e vai ver, não era porque Deus iria elogiar o povo, não. Infelizmente, era porque o povo estava distante de Deus. O povo se distanciou do Senhor e por um momento que Deus, então chama o profeta e diz assim: olha, Isaías, eu preciso mandar uma mensagem para eles, eu preciso falar com eles. E aí vem um profeta e diz: olha, incline os seus ouvidos e venha. Ouvi, e a vossa alma viverá. Esse começo do texto me diz o seguinte, querido, que aquele povo, o caminho que eles estavam seguindo, iria lhes levar à morte. Iria lhes levar à morte. Porque Deus falou assim: olha, venham e vocês viverão. Viverão. Era um alerta do Senhor. O profeta não podia fazer nada pelo povo. Como eu também não posso fazer nada por você. O pastor não pode, ninguém pode. Mas há um Deus que pode. Então o profeta agora leva a mensagem de Deus para o povo, para a sua igreja, e diz assim: venha, ouçam-me, você, o caminho que está levando, vai te levar à morte. Incline os ouvidos e ouça. Ouça o quê? O texto segue: porque convosco farei uma aliança perpétua. Imagina Deus fazendo uma aliança com aquele povo, um povo rebelde. Por que Deus faria isso? Que razão, que motivação Deus tem para fazer uma aliança com o ser humano pecador como ele é? Como ele era no passado e como é hoje. Como eu sou e como você é. Por que Deus faria isso? Aí o texto segue dizendo o seguinte: olha só. Essa aliança que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus já havia prometido uma aliança perpétua com o seu povo, desde os tempos do primeiro rei de Israel, ou o segundo rei de Israel, o rei Davi. Como Deus não falha, o que Deus fez? De novo ele renova a aliança. As gerações foram passando, né? Foram passando. Agora Deus quer fazer uma aliança com aquela geração de então, da época de Isaías, daquele povo ali. E Deus fala assim: olha, como eu prometi a Davi, uma aliança, estar com vocês, eu quero renovar essa aliança, uma aliança perpétua. Ou seja, eterna, uma aliança eterna. Mas para quê? Para quê? Eu falei agora há pouco que se Deus chamou-os, é porque o caminho que eles levavam eram caminhos para a morte e de morte. O versículo 1 do capítulo 51 aí, olha o que diz aí, ó. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Sem água é morte. Sem água eu não vivo, você não vive. Sem água você não planta, eu não planto. Sem água não se colhe. Sem água não tem limpeza, não é assim? Sem água não temos oxigênio, não estamos bem, não respiramos.
Sem água, não tem como viver. E Deus, aqui, ele diz assim, olha filho, vocês estão querendo viver sem água. E viver sem água é impossível. Venham a mim, venham à fonte das águas. Quem é a fonte das águas? Quem é a fonte das águas? É o próprio Deus, é o próprio Jesus. E aqui ele diz assim, olha, vinde vós os que tendes sede. Olha essa frase aqui, os que tendes sede. Agora eu quero perguntar a você, você tem sede? Você tem sentido sede no seu dia a dia, na sua vida? Você tem sentido que está morrendo porque a sede é tamanha que você não consegue saciar com nada? Você toma alguns líquidos por aí, alguns refrigerantes, talvez alguns vinhos, algumas bebidas, não sei, mas a tua sede continua. Sabe por que continua, querido? É porque a tua sede, ela só é saciada com a água que é Cristo. A tua sede, ela só vai ser saciada quando você for à fonte das águas. Mas, queridos, Deus, ele faz um convite. Vinde. A decisão é sua. A decisão era daquele povo do tempo do profeta Isaías. A decisão não era de Isaías, não era de Deus. A decisão de Deus era se expor, se dispor para saciar a sede. Essa é uma decisão de Deus. A decisão de receber a água, aí não cabe mais a Deus. Cabia àquele povo e cabe a você e cabe a mim. Agora, se eu e você permanecermos sem decidir receber a água, nós vamos morrer. Eu tenho aqui essa garrafa com água. É pequena. Tinha 500 ml aqui, tem quase 500 ml de água aqui. Agora há pouquinho eu tomei um pouco, senti sede, eu decidi tomar um pouco. Você de repente tem um em casa aí, no seu trabalho, onde você anda, viajando, e você sente sede, e você tem a água perto, para você matar a sede, você precisa tirar a tampa, não é assim? Tira a tampa dela, e aí você então se sacia. E como é bom, como é bom. Esta água, ela nos faz permanecer vivos, porque ela produz oxigênio para nosso sangue, para as células. Falando de oxigênio, quantos perderam a vida porque, infelizmente, essa pandemia, essa doença, esse vírus, o Covid-19, impede, diminui, elimina o oxigênio nas células, nos pulmões, e assim as pessoas, infelizmente, muitos deles não suportam e vêm a falecer. Você sabe que o pecado é um vírus. O pecado é um vírus mortal. O pecado é um vírus que, se não fosse Jesus a água da vida, eu e você morreríamos e nunca mais ressuscitaríamos. Queridos, o convite de Deus para você e para mim é para que eu vá até Ele, e tome a água que produz vida, mas não essa vida aqui que nós vivemos, que dura no máximo 80, 90, alguns chegam a 100 anos, um pouquinho mais aí, mas é canseira, é enfado, é doença. Mas a água que Jesus nos oferece é uma água que nos dará vida eterna. E esta promessa Ele fez a Davi um tempo, mas faz a você também hoje. Jesus um dia encontrou-se com alguém que estava com a vida seca, praticamente morta. E essa história está lá no Evangelho, agora no Novo Testamento. Evangelho segundo São João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Olha lá o que diz o apóstolo. Capítulo 4, versículo 14, diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Já pensou nisso? Tomar uma água e esta água jorrar e ela te produzir vida eternamente. Essa daqui não consegue.
Infelizmente não consegue. Uma água potável, uma água boa, mas ela não consegue me dar a vida eterna. Agora, a água que Cristo tem e é, esta água produz em você a vida eterna. A vida eterna. Queridos, o mundo, talvez amigos, até familiares, patrões, educadores, por vezes nos oferece algum tipo de água que até parece boa, parece produtiva, parece ter vida, produzir vida. Mas saiba, irmão, saiba, querido amigo, esta água oferecida aí não produz vida eterna. Não produz vida eterna. Produz momentos de alegrias, vou colocar assim, prazeres, mas não produz o de melhor que Deus tem, que é a vida eterna. O relato bíblico diz que os salvos, um dia na eternidade, na nova terra, eles vão usar sempre duas coisas: o fruto da árvore da vida e tomar da água do rio da vida, para viverem eternamente. Então, o vinde de Deus hoje para você, você vai até Cristo, vai até Ele e você vai receber a vida. E essa vida vai permanecer com você através da eternidade, quando você então lá continuar participando da água que é Jesus, para que você então viva a vida eterna. Jesus um dia disse assim: olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. O que isso me diz? Eu tenho que permanecer em Cristo agora, mas também na eternidade eu vou ter que permanecer nele constantemente para que eu continue vivo. Vinde às águas, vinde a Cristo. Esse é o convite de Deus. Este foi o convite de Deus para o povo de Israel na época do profeta Isaías. O capítulo 55 tem uns versículos ainda que são claros quando Deus faz o convite. No versículo 6, o profeta diz assim, olha só: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha só, esse convite de vinde de Deus, de Cristo, ainda vale. Por quê? O profeta diz assim, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Talvez amanhã você não ache mais a Deus. Por quê? Deus sumiu? Não. Deus morreu? Também não. Você pode não estar mais vivo. Você pode não ter mais a oportunidade amanhã que está tendo agora. Por isso o profeta assim, olha, e Deus colocou isso aqui como alerta para eles, para aquele povo daquela época. Enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Então, vá a Cristo, receba da água de Cristo. Viva. O versículo 7, olha só o que diz lá: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o Deus, porque é rico em perdoar. Olha que apelo tremendo de Deus, dado pelo profeta Isaías. Deixe o seu mau caminho, volte-se para o Senhor, invoque o seu nome, enquanto Ele está pronto para perdoar você. Ele é rico em perdoar. Então por que sofrer? Por que continuar no mundo seco, no deserto, sem água, morrendo a cada dia, tomando bebidas que não traz vida para você? Por que não se chegar cada vez mais a Cristo, querido? Eu não sei como está a sua fé, se está viva. Eu não sei como está a sua vida espiritual, se está frutificando, se está dando frutos do Espírito Santo. Ou se está aquela árvore assim, murcha, feia, aquela árvorezinha. Sabe aquela árvore quando você deixa sem aquela planta que você deixa sem jogar água por uma semana, 7 dias, 8 dias, 10 dias, e fica aquela árvore viva, mas aquela árvore feia, pálida, sem vida, sem beleza. Como é que está a sua vida espiritual, sua vida com Deus? Ou está uma vida florescente, uma vida que tem dado frutos, tempos a tempos? Como está? Como está? Versículo 8,
Deus diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os caminhos que você anda não são os caminhos que o Senhor quer que você ande. Os caminhos que eu acho que é o melhor não são os caminhos de Deus. Cristo nos chama para deixarmos os nossos caminhos e ir andar nos caminhos dele, no caminho dele. O versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que todos os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que texto tremendo esse texto aqui. Olha que texto tremendo. Deus dizendo assim, filho, abra o olho. Filho, por favor, os teus caminhos são caminhos pequenos, rasteiros, horizontais, limitados. Eu quero que você ande nos meus caminhos, olhe meus caminhos. Deus, queridos, está nos chamando aqui para nós vivemos nos caminhos do céu. Caminhos altos, caminhos de vitória, caminhos de fé, caminhos de saúde, caminhos que produzem frutos, caminhos que têm bons relacionamentos, caminhos que amam, caminhos que querem Deus, que buscam a Deus, que querem o céu. É esses os caminhos, ou são esses os caminhos que o Senhor deseja para nós, e Ele nos convida, vinde para esses caminhos. É um apelo, é um desejo do coração de Deus para você. Venha para os meus caminhos, que eles são mais altos. Meus caminhos não são os caminhos da terra, que são os caminhos tortuosos, sangrentos, aflitos, caminhos que matam. E às vezes nós estamos sofrendo muito, porque estamos andando nos caminhos nossos, caminhos ruins. E o provérbio já diz, há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Os caminhos do Senhor não são caminhos assim, são caminhos de vida, são caminhos de vida. E aqui o versículo 10 diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Você ainda vai continuar aí? Você ainda vai continuar andando nos teus caminhos? Você ainda vai teimar a andar nos teus desejos? Acho que não compensa. Você há de concordar que não compensa. Porque se compensasse, Deus dizia assim, olha, continue assim. Pode viver assim, tá bom, tá tudo certo. Do jeito que você está, eu venho e vou te buscar, levar para o céu, porque está tudo certo. Mas não está tudo certo. Está tudo errado. Talvez você tenha que começar do zero. Lá do comecinho do início. E agora dar passos lentos, mas passos certos. Passos firmes, passos seguros nos caminhos do Senhor. Por quê? A graça de Jesus ainda está à sua disposição. Os caminhos do Senhor ainda estão abertos. As portas para entrar nos caminhos do Senhor ainda estão abertas. E Ele te oferece entrada, hoje, agora. Eu quero ler o último verso, versículo 13. Quero ler dois versos, os dois últimos versos, 12 e 13. Saireis com alegria, e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Olha só, se você andar nos caminhos do Senhor, se você aceitar o convite de Cristo, da sua palavra para a sua vida, olha o resultado aqui. Saireis com alegria, saireis com paz,
Sereis guiados nos montes, quer dizer, nos lugares difíceis dessa terra, nos penhascos, nos outeiros. Romperão em cânticos. Aqui até uma poesia, posso pensar assim. Todas as árvores do campo baterão palmas para você. Já pensou? Porque você vai ser um vitorioso. Você vai viver com tanta alegria que os mundos, até a natureza vai te aplaudir. Em lugar de espinho, vai crescer cipreste. Eu diria assim, em lugar do ódio, vai crescer o amor. Em lugar do fruto ruim, da tristeza, vai crescer a alegria. Em lugar de trevas, virá a luz. Queridos, o resultado final, o finalzinho do texto diz o seguinte: será isto para a glória e memorial do Senhor, memorial eterno que jamais será extinto. Quer dizer, se você decidir vir a Cristo, você jamais será extinto. Porque indo a Cristo, recebendo a água da vida, que é Cristo, que está em Cristo, você vai viver eternamente como Cristo vive e será glória para o universo, para o Senhor, eternamente. Então vem um apelo para você nesta noite. Você não quer vir? Você não quer vir até Cristo? Você não quer se debruçar no colo de Jesus? Da forma que você está. Não importa como você está. Como é que você está? Eu não sei. Talvez você esteja embriagado, não sei. Alucinado por uma droga, não sei. Um entorpecente qualquer. Triste, abatido, desanimado. Talvez a ponto de suicidar-se, não sei como você está. O convite de Deus é: vinde, e eu vou fazer de você algo eterno. Você não quer aceitar o convite do Senhor? Agora. E quer deixar Ele mudar a sua vida para sempre. Deixar de sofrer, querido. Você não quer deixar de sofrer, de se amargurar por essa vida, pelos espinhos que a vida produz a você e que você mesmo produz para a vida e para você mesmo. Você não quer deixar de sofrer. Você não quer produzir frutos bons, alegria, satisfação para Deus, para a família, para os amigos, para a igreja, para a sociedade, para o país. Você não quer ser uma luz neste mundo a brilhar e testemunho vivo do poder de Deus na vida de alguém. Você não quer ser esse e ser um memorial eterno. E um dia lá no céu, na eternidade, Deus diz assim: está vendo esse aqui? Esse aqui é meu filho querido, que um dia ele aceitou minha palavra e deixou ser transformado, e hoje ele está aqui. Mas quando ele esteve lá, ele foi uma luz a brilhar para tantos outros. E tem tantos outros aqui ao meu redor, que foi por causa dele, da decisão dele, que aceitou o meu convite e hoje também está no céu, desfrutando das glórias eternas. Você não quer receber esse elogio, esse privilégio das mãos de Deus? Ele quer te dar, Ele já fez o convite. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, com a sua palavra, ganhe seu coração, conquiste você, para que você se entregue totalmente ao Senhor e Ele mude sua vida, mude seus atos, liberte você dos vícios e faça de você uma nova criatura em Cristo Jesus. E você possa em breve, logo, logo, estar no templo do Senhor, adorando a Ele, exaltando o seu poder e sendo uma testemunha viva do seu grande amor e poder transformador. Eu vou orar por você. Eu vou orar pelo pedido que você fez. Pelo pedido de você crescer espiritualmente. Eu vou orar para que Deus alcance teu coração, trabalhe, para que Ele ajude você a abrir a porta do seu coração. Talvez está tão fechada, tão fechada, parece que colada com uma cola terrível, mas o Espírito Santo tem poder de abrir. Ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça do Senhor, que a água que é Jesus possa entrar na sua vida e você possa viver, voltar a viver
mas viver eternamente e produzir frutos eternos. Deus te abençoe grandemente. Feche os olhos assim como você está. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu quero ir ao Senhor, eu aceito esse convite do Senhor. Eu quero viver, Senhor, eu não quero mais viver sofrendo, mas eu quero viver alegre, eu quero viver feliz e desfrutar das bênçãos do Senhor. Feche os olhos, ore comigo agora, em nome de Jesus. Pai eterno, bondoso, amado, bendito seja teu nome, Senhor, pela tua palavra. Um dia o Senhor chamou o teu povo no passado, na época do profeta Isaías, para que eles viessem ao Senhor receber da água da vida, andar nos caminhos do Senhor. Alguns foram, outros não foram. Os que foram, viveram bem, desfrutaram das bênçãos do Senhor nessa terra e estarão guardados para um dia ressuscitar e desfrutar das bênçãos eternas. Agora, Senhor, o convite é a nós. É esse teu filho agora que está te ouvindo a tua palavra, Senhor. Deus amado, ó Espírito Santo, alcança esse teu filho querido, Senhor. Ajuda, ó Deus, a ele abrir o coração para que Jesus entre e possa colocar a água aonde o coração está morto. E ele viva feliz, liberto, vitorioso e seja uma testemunha viva do teu poder e do teu grande amor. Deus amado, esta oração, Senhor, eu faço não pelos meus méritos, nem pelo meu querer, mas é pelos méritos de Jesus Cristo. E pelo o desejo do Senhor é que todos nós nos convertamos, voltemos ao Senhor e recebamos a água da vida que é Cristo Jesus. É no nome dele, é no sangue de Cristo que eu oro, que eu entrego esses teus filhos em tuas mãos, os seus pedidos de crescimento espiritual. Eu coloco, Senhor, todos eles nas tuas mãos e que eles sejam atendidos e sejam vitoriosos. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém, Senhor.